a Polícia Federal descobriu que um segurança do Lula, do GSI, estava no grupo do WhatsApp golpista. E desenrolando esse novelo aí, também se chegou em mensagens de alguns, veja, mais de um, militares da ativa envolvidos nesses grupos golpistas, envolvidos nos disparos de mensagens golpistas, com ligações com grupos ligados de apoio político ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós não estamos falando apenas de militares da reserva que trabalhavam para Jair Bolsonaro em seu governo, na ajudança de ordens, no GSI. Estamos falando de militares da ativa. Então vejam, muita gente está dizendo que agora o Lula estaria mais uma vez diante de uma oportunidade para colocar os militares no seu devido lugar. Mas, na verdade, o que a gente está observando é uma operação abafa. E agora a estratégia parece ser a de tentar desvincular os militares do governo Bolsonaro. Parece ser essa a estratégia. Os militares agora vão querer continuar com seus privilégios, com a sua função de poder moderador e vão buscar se desvincular da tragédia que foi o governo Bolsonaro. O exemplo prático disso foi uma entrevista desse senhor aí que vocês estão vendo na tela. Esse senhor aí é o General Santos Cruz. O General Santos Cruz é o que faz, normalmente, na parte das Forças Armadas Brasileiras, aquele que é o porta-voz do policial bom. Vocês sacam a estratégia de policial bom, policial mau, aquele que é o mais malvado, que chega agredindo, que é mais intimidador, e aquele que sempre faz um cara mais ponderado, que tenta olhar o lado de quem está sendo abordado. Pois bem, a gente sabe que nessa de policial bom, policial mau, sempre eles estão combinados. Não há uma verdadeira oposição entre os dois. Simplesmente trata-se de uma estratégia, né, da polícia para conseguir tirar mais daquele que está sendo abordado. E me parece que o General Santos Cruz faz o papel de porta-voz daquilo que seria o policial bom nessa parada que envolve as nossas Forças Armadas. Vamos ver o que ele disse aqui, mas é basicamente tentando tirar o corpo fora. Ele está aqui nesse trecho se referindo aos acampamentos golpistas que ficaram aí meses, né, mais de mês, na frente dos quartéis depois da vitória do Lula. A outra coisa é quem devia se dirigir àquelas pessoas, respeitar aquelas pessoas que tinham a crença delas ali, né, naqueles acampamentos. Aquilo ali... Como se fosse uma questão de crença, né, gente? Como se aquelas pessoas ali não estivessem correndo em crimes, né, tipificados na nossa legislação. Basicamente é isso. Então não é uma questão de crença aquilo ali. Era um fato político e é obrigação do presidente da República se manifestar sobre os principais... Também acho que era obrigação do Bolsonaro, mas ele não fez. Né? Ele não fez. Acontecimentos no país. Ele ficou de boca fechada 2 meses, fugiu do Brasil, foi embora para Miami e não se dirigiu àquelas pessoas. Era uma questão de respeito, dizer, olha, voltem para suas casas, isso não vai acontecer. Estou indo embora do país, voltem para suas casas. As autoridades que têm nível político para esse tipo de mensagem política, porque era um problema político, são o presidente da República e o ministro da Defesa. Ele está querendo dizer que não era responsabilidade, tá, do comando militar tirar aquelas pessoas da volta dos quartéis. Quando, na verdade, isso é falso. Primeiro que tratavam-se de áreas militares. Portanto, sob jurisdição militar. Com pessoas com acampamentos irregulares, ou seja, não poderia já ter qualquer acampamento nesse tipo de área. Segundo, essas pessoas estavam reivindicando o cometimento de um crime. Golpe de Estado é crime tipificado em lei no Brasil. E era o que essas pessoas estavam exigindo. Então vejam, acampamentos irregulares, abertamente pedindo que os militares cometessem um crime.
E vamos lembrar que, por exemplo, nos desdobramentos do acontecido no 8 de janeiro, forças do DF foram até o acampamento no Distrito Federal dos golpistas para desmontar aquilo tudo e prender os envolvidos, e foram impedidos pelos próprios militares que defenderam o acampamento em Brasília, sob a alegação de tratar-se de área militar e que, portanto, era necessário primeiro desfazer o litígio de jurisdição para saber quem que deveria ir lá fazer com que os manifestantes golpistas levantassem acampamento. Então vejam, é muito curioso aqui o Santos Cruz tentando dizer que não é de responsabilidade dos militares os acampamentos, quando esses mesmos locais foram provocados a tomar uma atitude em relação aos manifestantes, os mesmos militares, no exemplo de 8 de janeiro em Brasília, correram para impedir o desmanche do acampamento que lá estava. Então, assim, é falso essa informação. É falso dizer que era de responsabilidade apenas do presidente da República. Não, isso era de responsabilidade dos militares. E vamos lembrar que nessa semana também, a Polícia Federal descobriu que um segurança do Lula, do GSI, estava no grupo do WhatsApp golpista. E desenrolando esse novelo aí, também se chegou em mensagens de alguns, veja, mais de um, militares da ativa envolvidos nesses grupos golpistas, envolvidos nos disparos de mensagens golpistas, com ligações com grupos ligados de apoio político ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós não estamos falando apenas de militares da reserva que trabalhavam para Jair Bolsonaro em seu governo, na ajudança de ordens, no GSI. Estamos falando de militares da ativa. Então vejam, muita gente está dizendo que agora o Lula estaria mais uma vez diante de uma oportunidade para colocar os militares no seu devido lugar. Mas, na verdade, o que a gente está observando é uma operação abafa. Não foi só o Santos Cruz. O Múcio já saiu dizendo que não, os militares teriam salvo a democracia. Os militares não são golpistas. Não podemos associar as Forças Armadas ao bolsonarismo. A senadora Elisiane Gama, que tem a relatoria da CPI do 8 de janeiro, também já vem dando a entender que pretende isentar as Forças Armadas, os militares da ativa, tentando centralizar a culpa de tudo o que aconteceu em Bolsonaro, sua família e em alguns assessores mais diretos do Bolsonaro. É uma operação que está sendo realizada. Vamos queimar Bolsonaro para salvar a instituição militar no Brasil, seus privilégios e a sua posição de poder moderador. O Lula não conseguiu, mesmo diante de tudo isso, sequer acabar com o GSI, acabar com uma segurança militarizada e sequer conseguiu tirar do governo o seu elo de comunicação, o garoto de recados dos militares, que é o ministro da Defesa, José Múcio. Então é importante que a gente coloque a coisa nesses termos para entender o que está acontecendo. Uma tentativa dos militares de se descolar do Bolsonaro, enquanto que o Bolsonaro está sendo fritado antes de ser preso. Eu acredito que ele vai ser preso, sim, e espero que isso seja bem feito para que isso não se transforme numa reviravolta. Enquanto isso, a direita está disputando o espólio político do Bolsonaro, que é o eleitor da extrema-direita.